Meu nome é Helena e nunca pensei que contaria essa história. Tenho 32 anos e trabalho como contador em uma empresa de médio porte. Um trabalho modesto, mas que me permitiu ter a estabilidade que sempre sonhei. Minha vida, embora não fosse cheia de luxos, era calma, estruturada e, o mais importante, feliz. Eu era casada com David, um homem com quem compartilhei os últimos 8 anos da minha vida. Nós nos conhecemos na faculdade. Nos apaixonamos rapidamente e juntos construímos uma vida que parecia perfeita. Nós nos complementávamos bem. Enquanto eu trabalhava, David era gerente de vendas em uma empresa local. Embora não fôssemos ricos, éramos felizes e isso nos bastava. Mas isso mudou há 6 meses. Tudo começou com o retorno da minha prima Victoria da Europa. Desde pequena, ela sempre foi a bem-sucedida da família. Herdeira do império empresarial da minha tia Isabel. Sua mãe, enquanto eu escolhi uma vida mais simples. Victoria vivia cercada de luxo e ostentação. Ela sempre falava sobre suas viagens pelo mundo. Os negócios em que estava envolvida. As pessoas importantes com quem se relacionava. Para muitos, a vida dele parecia um sonho. Mas, embora às vezes eu sentisse inveja, nunca me interessei muito. O que me preocupou, e com o tempo ainda mais, foi o que estava começando a acontecer entre David e ela. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu em um jantar em família que minha tia Isabel ofereceu para comemorar o retorno de Victoria. Foi uma noite estranha. Minha tia, como sempre, foi condescendente, dando-me sermões sobre como eu deveria ser mais parecida com minha prima. Sobre o que eu deveria aprender com ela. Helena, você deveria aprender com sua prima. Ela conquistou tanto em tão pouco tempo. Ele disse em seu tom superior de sempre. Enquanto David assentiu com um sorriso bobo. Ficou claro que David estava fascinado pelas histórias de Victoria. Por sua vida cheia de glamour e sucesso. O jeito como ele olhou para ela. O jeito como seus olhos brilhavam de admiração. Me fez sentir uma pontada no peito. Mas a princípio me recusei a reconhecer. Talvez eu estivesse com muitos ciúmes ou insegurança. As semanas seguintes foram uma tortura para mim. David começou a passar cada vez mais tempo na mansão da minha tia Isabel. Supostamente para aprender sobre os negócios de Victoria. No início, aceitei a ideia com naturalidade, pensando que poderia ser uma boa oportunidade para ele. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar nele. Ele se tornou mais distante, mais frio, e eu, cego de amor, não queria ver o que estava acontecendo. Eu não queria aceitar o que meus instintos estavam me sussurrando. Uma tarde, cheguei em casa mais cedo do trabalho. Abro a porta da nossa casa e o encontro arrumando suas coisas. Ele não reagiu a princípio. Ele continuou colocando seus pertences em uma mala. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sinto muito, Helena, ele disse sem me olhar nos olhos. Com a voz vazia, como se não houvesse humanidade nela. Mas Victoria e eu nos apaixonamos. Ela pode me oferecer oportunidades que você nunca poderia. Minhas pernas cederam e eu caí no chão como um peso morto. O que você está dizendo? Sussurrei para ele, sentindo um nó na garganta que me impedia de respirar. Vamos nos casar assim que nosso divórcio for finalizado. Ele continuou, como se fosse a coisa mais natural a fazer. Victoria me ofereceu uma posição em sua empresa e juntos podemos alcançar grandes coisas. Naquele momento, o ar na sala ficou denso e irrespirável. E então, a porta se abriu. Victoria apareceu com um sorriso triunfante no rosto. Meu querido primo, não leve para o lado pessoal. Ele disse com uma voz gentil, mas cheia de ironia, é que David precisa de alguém do seu nível. Olhei em seus olhos frios. Sua atitude arrogante. E soube que tudo que eu havia construído com David, tudo que havíamos compartilhado, estava desmoronando. Observei enquanto David pegava a mão de Victoria e a conduzia para fora da nossa casa. A casa que havíamos construído juntos. E eu, sentado ali, me sentindo como um trapo amassado. Não sabia como reagir. As semanas seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. Papéis de divórcio e rumores familiares. Todos falavam sobre como Victoria tinha resgatado David de uma vida medíocre comigo. Como se nosso relacionamento nunca tivesse importado. Minha tia Isabel, sempre tão protetora com Victoria, não fez nada além de elogiar a sábia decisão que David havia tomado. Ninguém parecia se lembrar do que realmente tinha acontecido. Ou talvez simplesmente não se importassem. Entretanto, uma reviravolta inesperada estava prestes a mudar tudo. Minha tia Isabel, a mulher que sempre favoreceu Victoria, adoeceu gravemente. Os médicos lhe deram apenas alguns meses de vida. Foi nesse momento que Victoria, tomada pela emoção, começou a falar sobre como ela finalmente teria controle total da empresa Monteiro. Como tudo pelo que minha tia trabalhou a vida toda se tornaria dela. Sem impedimentos. Finalmente, ouvi Victoria dizer durante uma visita ao hospital: David e eu seremos imparáveis. O que Victoria não sabia, o que nenhum deles sabia, é que eu estava visitando minha tia em segredo. Sem que eles soubessem,
Embora minha tia sempre tenha demonstrado preferência por Victoria, ela não era boba. Eu estava assistindo a todo o drama entre David e sua filha. Um dia, enquanto eu levava flores para ela, minha tia me pediu para sentar ao lado dela. Seus olhos, normalmente brilhantes e fortes, agora estavam opacos de dor. Mas a firmeza em sua voz permanecia intacta. Helena, disse ele gentilmente, sempre fui injusto com você. Vi como você foi tratada. Como Victoria e David a desprezaram. E tenho vergonha de não ter intervindo antes. Mas ainda posso fazer algo a respeito. Ele olhou para mim com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Quero que você ligue para o meu advogado. É hora de mudar as coisas. O que aconteceu depois mudaria nossas vidas para sempre. Victoria e David foram chamados ao quarto do hospital, onde minha tia já havia tomado sua decisão. Ela pediu que eles estivessem presentes enquanto seu advogado lia em voz alta os termos de seu novo testamento. Minha tia, com um sorriso fraco mas determinado, começou a falar. Eu, Isabel Monteiro, em sã consciência, revogo todos os testamentos anteriores. A reação de Victoria foi imediata. Ele pulou, seus olhos brilhando de descrença e fúria. Isso é ridículo. Deve ser uma piada. Mas o advogado continuou lendo. Impassível, enquanto David tentava manter uma fachada de calma. A surpresa veio quando o advogado mencionou que minha tia havia decidido me designar como o único herdeiro de todos os seus bens, incluindo o controle total das empresas Monteiro. Victoria ficou sem palavras, incapaz de processar aquilo. Não, não pode ser. Ele murmurou, com a cor desaparecendo de seu rosto. David, que estava ao seu lado, não disse uma palavra. Minha tia, porém, não parou por aí. Ele revelou que estava monitorando de perto as atividades de Victoria e descobriu evidências de apropriação indébita e fraude dentro da empresa. Os documentos do advogado mostraram que Victoria estava desviando dinheiro para suas contas pessoais, falsificando relatórios e manipulando sua mãe e David. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que aconteceu depois foi ainda mais devastador para eles. David também foi implicado nas fraudes. Seu nome apareceu em vários documentos fraudulentos. Isso não pode estar acontecendo, murmurou David, tentando, em vão, se justificar. Minha tia não deixou espaço para mais desculpas. David, ela disse com desdém, você não pode fingir que não sabia o que estava acontecendo. Você estava ocupado demais correndo atrás de dinheiro e status para ver o que realmente estava acontecendo. David, que sempre se considerou um especialista em negócios, não sabia como se defender. Victoria tentou fazer um último movimento desesperado. Mas minha tia a impediu. Você não pode continuar enganando ninguém. Helena assumirá o controle da empresa. Se ela decidir, você pode continuar trabalhando lá. Mas sob a supervisão dela. A humilhação foi total. Com a verdade finalmente revelada. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de consequências. Victoria e David enfrentaram as consequências legais de suas ações e, enquanto isso, assumiu o controle das empresas Monteiro. Determinado a restaurar a integridade da empresa. A vida que eu pensava ter perdido. A dignidade que eu pensava ter sido destruída. Agora estava retornando para mim. Graças à minha tia, que, embora doente, estava-me guiando neste novo caminho em direção à redenção. No dia em que o advogado terminou de ler o testamento da minha tia Isabel, uma onda de emoções tomou conta de mim. Medo, confusão, raiva, tudo estava tão intensamente misturado que eu mal conseguia processar tudo naquele momento. Minha tia, embora fraca devido à doença, deu um golpe de mestre. Ele me deu o controle das empresas Monteiro e, com isso, a responsabilidade de reconstruir o que havia sido corrompido por Victoria e David. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. O primeiro golpe veio quando, depois de assinar os documentos, o advogado me entregou os registros financeiros da empresa. No início, me senti sobrecarregado. Eu não sabia por onde começar. A magnitude da traição que ocorreu dentro da empresa foi muito maior do que ele imaginava. O dinheiro que havia sido desviado, os relatórios falsificados, as más decisões comerciais, tudo estava ali na minha frente. Uma prova de anos de engano. Mas quando olhei os documentos, algo dentro de mim mudou. A raiva que senti não era em relação à minha tia, nem aos funcionários leais da empresa, mas em relação a Victoria e David. Eles fizeram todo o possível para destruir a integridade da empresa e me fizeram acreditar que eu não era capaz de lidar com a situação. Eles me subestimaram, e agora era a minha vez de mostrar a eles que eu conseguia. No dia em que entrei pela primeira vez no escritório das empresas Monteiro como novo diretor, senti como se estivesse em um filme. Todos os funcionários me olharam com surpresa. Alguns com medo, outros com esperança. Meses, talvez anos, se passaram em um ambiente onde a corrupção era a norma, onde as decisões não eram tomadas com integridade, mas com o objetivo de encher os bolsos de alguns. Eles sabiam que o tempo de Victoria e David havia acabado, mas não sabiam o que esperar de mim. No primeiro encontro com os executivos,
Percebi o quão difícil seria mudar a cultura da empresa. Os funcionários seniores, que estavam sob o jugo de Victoria há muito tempo, viam minhas propostas com ceticismo. Não foi fácil ganhar a confiança deles. Mas eu não iria desistir. Eu estava determinado a mostrar a eles que minha abordagem, baseada em honestidade e transparência, poderia ser exatamente o que a empresa precisava para prosperar. A primeira coisa que quero que todos entendam, disse-lhes naquela primeira reunião, é que a honestidade será a base desta nova direção. Não haverá mais acobertamentos, nem fraudes. O que vamos construir aqui será um modelo de negócios que respeite tanto nossos funcionários quanto nossos clientes. As primeiras semanas foram difíceis. Houve resistência. Alguns executivos tentaram sabotar meus esforços. Outros estavam acostumados demais com práticas antigas. Mas confiei em funcionários leais. Aqueles que trabalhavam com integridade. E comecei a implementar mudanças. Reestruturei o departamento de auditoria. Estabeleci políticas de transparência e iniciei um processo de revisão para todas as contas e projetos que haviam ficado no limbo. Enquanto isso, a situação com David e Victoria estava piorando. Embora Victoria tenha tentado usar sua influência para pressionar alguns clientes da empresa. Logo ficou claro que seu poder havia desaparecido. Ele tentou tudo o que estava ao seu alcance. Desde manipular a mídia até oferecer subornos a políticos. Mas nada funcionou. A polícia estava investigando minuciosamente as fraudes que ela e David haviam cometido. E as evidências contra eles eram esmagadoras. Com o passar dos dias, Victoria começou a mostrar sua verdadeira natureza, uma mulher desesperada, perdida em suas próprias ilusões. A última vez que vi Victoria foi durante uma reunião com os promotores. Ela havia sido intimada como testemunha em um caso contra um grupo de investidores fraudulentos com os quais ela havia se envolvido. O que aconteceu naquela reunião foi de partir o coração. Victoria, que sempre foi tão autoconfiante, agora estava quebrada. Os promotores a pressionaram com evidências de sua fraude, enquanto ela tentava justificar cada mentira com mais mentiras. David, por outro lado, não aguentou a pressão. As acusações contra ele eram mais sérias do que imaginávamos. Ele estava envolvido em lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. E seu envolvimento na fraude das empresas Monteiro não podia ser negado. A última vez que o vi foi no tribunal, com a cabeça baixa, tentando evitar meu olhar, apesar de tudo o que ele fez. Apesar de como ele me traiu. Algo dentro de mim não conseguia deixar de sentir uma pontada de tristeza por ele. Ele alguma vez me amou ou só se importava com o que eu representava? Estabilidade. Segurança financeira. No dia em que o veredito foi emitido para David e Victoria, minha tia Isabel me ligou. Apesar do seu estado de saúde, ela se manteve a par de tudo o que estava acontecendo. Estou orgulhosa de você, Helena. Ela me disse com sua voz suave, porém amorosa. Sei que esta empresa estará em boas mãos. Você tem o que é preciso para liderá-la. Naquele dia, ao ouvir as palavras da minha tia, entendi algo profundo. Não era apenas uma questão de dinheiro ou poder. Era uma questão de princípio, de permanecer fiel a mim mesmo. À minha moral, à minha família. Tudo o que passei, tudo o que suportei, me levou a esse momento. E mesmo que eu não estivesse procurando, agora eu entendi o que minha tia queria me ensinar: a verdadeira força não está no que você possui, mas no que você é capaz de criar, no que você é capaz de sustentar. A empresa começou a prosperar sob minha liderança. Implementei novas políticas que garantiram tratamento justo a todos os funcionários. Realizei uma revisão completa dos contratos com fornecedores, garantindo que fossem transparentes e éticos. Fizemos a empresa crescer, não apenas em termos de lucros, mas em termos de integridade e confiança. A reputação da Monteiro Companies melhorou e nossos números aumentaram como nunca antes. Enquanto isso, Victoria aceitou um acordo judicial. Ele prestaria serviço comunitário e teria que devolver todo o dinheiro que desviou. David enfrentou acusações muito mais sérias. Sua carreira, assim como a de Victoria, havia chegado ao fim. E eu, Helena Monteiro, a mulher antes subestimada, aquela que foi traída pelo marido e pelo primo, agora estava no comando da empresa que sempre foi da minha família. Ele estava construindo algo sólido. Algo que não poderia ser destruído por dinheiro ou poder. O processo de cura foi longo. Mas cada passo me aproximou da mulher que eu deveria ser. Às vezes eu me pegava pensando em David. Em como as coisas teriam sido diferentes se ele tivesse escolhido estar ao meu lado. Se ele não tivesse sido cegado pelo dinheiro. Mas ele não guardava mais rancor. Aprendi uma lição valiosa: o karma sempre vem, quando vem. Traz consigo lições que ninguém pode ignorar. Hoje, enquanto escrevo isto do meu novo escritório nas empresas Monteiro, não posso deixar de sorrir. Passei por muita coisa, mas agora, finalmente, estou livre. A empresa está prosperando. Minha tia Isabel continua sendo minha mentora e finalmente estou no controle da minha vida. Minha dignidade e meu orgulho não estão à venda. E embora o caminho tenha sido doloroso, agora sei que todo sacrifício valeu a pena.
No dia em que assumi o controle total das empresas Monteiro, tudo começou a mudar. Ele passou semanas revisando as demonstrações financeiras, auditorias e decisões comerciais que levaram a empresa à beira do colapso. O que descobri foi devastador, mas não inesperado. O desfalque, os contratos falsificados, o suborno, tudo o que aconteceu sob a supervisão de Victoria e David agora estava sobre meus ombros. Ele sabia que precisava agir rápido, que não podia deixar a empresa afundar na corrupção de seus antigos líderes. A primeira coisa que fiz foi reunir os principais funcionários em uma sala de conferências. Aqueles que não fizeram parte do problema. Aqueles que continuaram a trabalhar com integridade. Precisavam saber que havia uma mudança real. Eu queria que eles entendessem que não estavam sozinhos. Que a empresa que eles tanto amavam e pela qual tanto trabalharam seria novamente um lugar em que poderiam acreditar. O que está acontecendo aqui não é culpa de vocês. Eu disse a eles, olhando cada um deles nos olhos. Os erros cometidos por diretores anteriores são uma traição. Não apenas a você, mas a todos que trabalharam aqui honestamente. Agora, estou aqui para garantir que isso mude. Juntos, reconstruiremos o que foi destruído. No início, houve desconfiança. Eles sabiam o que tinha acontecido antes. Eles sabiam que a empresa estava sob o controle de pessoas que só pensavam em seus próprios benefícios. Mas, à medida que compartilhei minha visão para o futuro e expliquei as novas políticas de transparência e justiça, comecei a ver algo mudar. Alguns funcionários, que antes se sentiam derrotados e desmotivados, começaram a se levantar, olhando para o futuro com novos olhos. Eu sabia que não seria fácil. Havia muitos desafios pela frente. Mas algo dentro de mim, uma força que eu nunca havia experimentado antes, começou a crescer. Eu estava disposto a lutar por todos eles. Pela empresa, pela minha tia Isabel. Ele não permitiria que tudo aquilo que ele lutou para construir fosse destruído por algumas pessoas egoístas. A justiça finalmente chegou, e eu não iria permitir que ela fosse deixada de lado. Comecei a tomar decisões difíceis, mas necessárias. Reorganizei a estrutura da empresa, eliminando aqueles que se aproveitavam do sistema. Substituí os executivos que estavam envolvidos na negligência e deixei claro para todos que qualquer tentativa de continuar com os métodos antigos seria punida impiedosamente. Eu não poderia permitir que ninguém mais prejudicasse os esforços que fizemos para reconstruir a confiança dos funcionários e clientes. A resposta foi imediata. Alguns funcionários me apoiaram totalmente. Outros, aqueles mais próximos de Victoria, tentaram sabotar meus esforços. Mas eu não parei. Pelo contrário, fiquei mais forte a cada obstáculo. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa. E isso me deu motivação para continuar. Mesmo quando as críticas eram duras. Quando os problemas pareciam intransponíveis. Eu me apegava à ideia de que esta empresa precisava de uma chance de renascer, de provar que poderia ser diferente. Enquanto tudo isso acontecia, as investigações sobre Victoria e David se intensificavam. A polícia tinha em mãos provas irrefutáveis das transações fraudulentas, das propinas e de todos os danos que causaram à empresa. Era apenas uma questão de tempo até que ambos fossem processados. Os rumores sobre sua queda se espalharam rapidamente. E logo as pessoas começaram a falar sobre a ressurreição da Monteiro Enterprise sob minha liderança. Mas Victoria não desistiu tão facilmente. Embora seu poder dentro da empresa tivesse desaparecido, ele ainda estava tentando manipular seus contatos externos para me sabotar. Ele usou seus amigos influentes para tentar criar um escândalo. Para desacreditar meu nome. Eu não ia deixar que isso me impedisse. Toda vez que ele tentava atacar minha reputação, eu me levantava mais forte. Eu sabia que não estava sozinho nisso, tive o apoio dos funcionários. Da minha tia e, acima de tudo, de mim mesmo. Certa tarde, enquanto revisava alguns relatórios financeiros cruciais em meu escritório, recebi uma ligação da minha tia Isabel. Sua voz, embora fraca, estava cheia de orgulho. Helena, estou vendo as mudanças que você está fazendo. Estou muito orgulhosa de você. Sei que tudo isso é difícil. Mas você está indo bem. A empresa está em boas mãos. Suas palavras me deram forças renovadas. Eu sabia que, apesar do que Victoria tinha feito comigo, minha tia Isabel ainda confiava em mim. E isso era o mais importante. Ela não me deu apenas o controle da empresa. Ela me deu a oportunidade de demonstrar que integridade, honestidade e trabalho duro eram os verdadeiros valores que deveriam prevalecer. Claro que nem tudo foi fácil. Houve dias em que me senti exausto. Em que as pressões da empresa e a ameaça constante de sabotagem me fizeram duvidar de mim mesmo. Mas então, lembrei-me do que tinha acontecido. Do que eu tinha superado. Lembrei-me de como David e Victoria pensavam que tinham-me derrotado. Que tinham-me tornado pequeno. E agora, aqui estava eu, assumindo o controle da minha vida e da empresa. Provando que a verdade sempre vem à tona. À medida que o processo de reconstrução avançava, a empresa começou a refletir as mudanças. Os clientes começaram a confiar em nós novamente. Os lucros começaram a aumentar e, o mais importante,
Os funcionários se sentiram valorizados, motivados e respeitados novamente. Conseguimos o que muitos acreditavam ser impossível. Tínhamos superado a escuridão que Victoria e David haviam semeado. E agora estávamos vendo os frutos da nossa perseverança. Enquanto isso, a investigação policial sobre Victoria e David continuou. As evidências eram tão avassaladoras que sua queda foi inevitável. Victoria, que antes era tão arrogante e autoconfiante, agora estava em apuros. As conexões dela não puderam mais salvá-la. E David, preso na mesma teia de mentiras, tentou culpar sua ex-esposa. Mas sua defesa desmoronou diante das evidências. A traição que eles me infligiram não foi apenas um ataque à minha família, mas à empresa que ambos destruíram com sua ganância. Quando Victoria foi finalmente presa e David enfrentou acusações de fraude, não fiquei satisfeito com sua derrota. Não. O que senti foi uma libertação profunda. Eles fizeram tudo o que podiam para me destruir, para tirar tudo o que eu tinha de mais querido. Mas no final, a justiça prevaleceu. A última vez que vi Victoria foi no julgamento. Ela ficou sentada ali, derrotada, sem a arrogância que antes demonstrava. Ele olhou para mim, pela primeira vez em muito tempo. Vi algo em seus olhos, medo. Não pude deixar de sorrir. Mas não era um sorriso de vingança, mas de libertação, porque eu sabia que, mesmo que eles tivessem tentado me destruir, eu não apenas sobrevivi, mas emergi mais forte do que nunca. Agora, meses depois de tudo ter acabado, as empresas Monteiro estão prosperando sob minha liderança. Implementei políticas de transparência. Promovi um ambiente de trabalho positivo e restaurei a confiança do cliente. A empresa, que antes estava à beira do colapso, agora está mais forte do que nunca. E eu, Helena Monteiro, sou a mulher que sempre soube que poderia ser uma líder. Uma lutadora, uma mulher que enfrentou a traição e saiu vitoriosa. Olho para trás e percebo que, embora o caminho tenha sido doloroso e cheio de obstáculos, tudo o que vivi me levou a este momento. A dor, as lágrimas, as noites de incerteza, tudo fazia parte do processo. E agora, posso dizer com certeza que minha vida está finalmente sob meu controle e que o legado que estou construindo hoje jamais será destruído. Porque, no final, as pessoas que tentam te derrubar acabam te empurrando para cima. A queda de Victoria e David era inevitável. Após semanas de investigação, a polícia estava pronta para apresentar acusações formais contra ele. As evidências contra eles eram esmagadoras e, embora ambos tentassem usar suas conexões para se salvar, não havia como escapar da teia que eles haviam tecido. Eles não eram mais as figuras poderosas e intocáveis que costumavam ser. A justiça finalmente começou a seguir seu curso. O dia do julgamento foi um turbilhão de emoções. Enquanto estava sentado no tribunal, não pude deixar de lembrar de tudo o que havia acontecido. As mentiras, as manipulações, a dor, tudo o que eles fizeram para me destruir. Mas eu não estava lá para me vingar. Não, eu estava lá porque, finalmente, a verdade viria à tona e, com ela, a possibilidade de cura de tudo o que havia sido feito comigo. Victoria estava sentada no banco dos réus, com os olhos vidrados e a expressão vazia. Ela era uma mulher arrogante, confiante em sua posição e em sua capacidade de manipular os outros. Mas agora, sentada ali, ela era apenas uma sombra do que havia sido. Quando o promotor apresentou as provas, sua defesa começou a ruir rapidamente. Os documentos fraudulentos, as transferências ilegais de dinheiro, as decisões comerciais que foram tomadas para enriquecer alguns, tudo estava ali. Bem na frente dela, sua fachada de empresária bem-sucedida não conseguia mais esconder a verdade. David, por sua vez, tentou usar seu charme e sua habilidade de falar. Durante seus comentários, ele tentou culpar Victoria, dizendo que estava, no escuro, o tempo todo e que nunca soube das atividades ilegais que ela estava realizando. Mas as evidências provaram o contrário. Ele assinou documentos fraudulentos. Sabia de desvios de fundos e foi cúmplice de muitos crimes de sua ex-esposa. Ao ouvir sua defesa, senti uma mistura de desprezo e tristeza. Ele foi o homem com quem compartilhei anos da minha vida e agora tudo o que eu via nele era um homem desesperado, tentando se salvar mentindo mais uma vez. As evidências eram tão contundentes que não demorou muito para que os promotores pedissem uma sentença mais dura para ambos. No caso de Victoria, ela foi condenada à prisão e obrigada a devolver todo o dinheiro que havia desviado. David, por estar mais envolvido nos crimes, enfrentou acusações ainda mais sérias, incluindo conspiração, fraude e lavagem de dinheiro. O tribunal estava cheio de sussurros. Mas tudo em que eu conseguia pensar era no que tinha acontecido para eu chegar ali. Em tudo que perdi e em tudo que ganhei no final. Durante a leitura do verdito, Victoria não conseguiu conter as lágrimas. Seu rosto, que antes parecia tão confiante, agora estava cheio de arrependimento e desespero. Em sua mente, ela provavelmente não imaginava que isso pudesse acontecer com ela. Ela se considerava superior a todos os outros. Achava que sua riqueza e suas conexões a tornavam invulnerável.
Mas a justiça finalmente lhe deu o que ele merecia. A queda de Victoria foi dura, mas necessária. Um lembrete de que ninguém está acima da lei. Davi, por sua vez, não demonstrou nada além de uma expressão vazia enquanto ouvia sua condenação. Ele sabia que não poderia escapar das acusações contra ele. Quando a frase foi lida, seu rosto empalideceu e, por um momento, fiquei surpreso ao ver quão pequeno ele parecia naquele momento. Aquele homem que antes era tão dominante, tão arrogante, não era mais nada, nada mais do que um homem preso nas consequências de suas próprias ações. O juiz olhou para ele antes de pronunciar sua sentença final. Você foi cúmplice dos crimes mais graves que podem ser cometidos no mundo dos negócios. Seu papel em apropriação indébita e fraude é inegável. A justiça foi feita. Os advogados tentaram apelar, mas sabiam que era uma causa perdida. As evidências eram irrefutáveis. E assim, depois de meses de batalhas legais, tudo finalmente chegou ao fim. A justiça prevaleceu, e a verdade veio à tona. Como sempre deveria acontecer. As semanas seguintes foram uma mistura de emoções contraditórias para mim. Apesar da vitória judicial, a dor da traição permaneceu fresca em meu coração. Ele sabia que havia alcançado o impensável ao assumir o controle das empresas Monteiro, restaurando a integridade da empresa e garantindo o futuro dos funcionários que dependiam dela. Mas ele perdeu muito ao longo do caminho, a confiança das pessoas em quem ele mais confiava. Meu marido, meu primo, aquelas pessoas que eu pensava que estavam do meu lado, que se tornaram meus traidores. Não seria fácil perdoar tudo o que fizeram comigo. Mas eu sabia que tinha que seguir em frente. Não por eles, mas por mim. Nos dias seguintes ao julgamento, concentrei-me em reconstruir o que havia sido quebrado. O impacto da queda de Victoria e David foi grande, mas não devastador, graças à ajuda de funcionários leais e ao apoio inabalável da minha tia Isabel, que, embora já em seus últimos dias, permaneceu firme. Comecei a tomar as medidas necessárias para garantir que as empresas Monteiro não apenas sobrevivessem, mas prosperassem. Minha tia Isabel se recuperou o suficiente para sentar ao meu lado em reuniões importantes. Embora sua saúde fosse frágil, sua mente permaneceu afiada. Eu sempre soube que você tinha o que era preciso para ser uma líder. Helena, ele me disse durante uma de nossas reuniões. Mas o que mais me impressiona é que você não só conseguiu salvar a empresa, mas também sua dignidade. Você é uma mulher de princípios. E isso é o que mais importa. As palavras da minha tia foram o incentivo que eu precisava. Finalmente, eu estava no lugar certo, fazendo o que precisava fazer, tomando as decisões certas, não apenas para mim, mas para todos que dependiam desta empresa. O processo de cicatrização não foi rápido, mas aos poucos as feridas fecharam. Enquanto isso, Victoria e David enfrentavam as consequências de suas ações. Victoria, após aceitar um acordo judicial, completou sua pena de serviço comunitário e pagou todo o seu desfalque. David, por estar mais envolvido, enfrentou acusações muito mais sérias. A justiça falou e, embora eu nunca pudesse devolver o que tiraram de mim, pelo menos eu sabia que eles tinham pago pelo que fizeram. Com o tempo, as empresas Monteiro começaram a prosperar sob minha liderança. Implementei políticas de transparência e ética que não apenas restauraram a confiança na empresa, mas também restauraram o moral que havia sido perdido durante a administração de Victoria e David. A empresa voltou a ser um local de trabalho onde os funcionários se sentiam orgulhosos do que faziam. E eu, diante de tudo, sabia que tinha feito a coisa certa. Às vezes, no final de um longo dia, eu sentava no meu escritório, olhando pela janela, pensando em tudo o que tinha acontecido. Pensei na minha tia Isabel, como ela sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. E pensei em como, apesar de todo o sofrimento, encontrei meu propósito, minha força. A última vez que vi David foi no tribunal. Ele tentou falar comigo, tentar justificar o que tinha feito. Mas não me deu tempo. Eu disse a ele, com uma voz calma, mas firme, obrigado, obrigado. Ele perguntou, confuso. Sim, obrigado. Respondi, obrigada por me mostrar sua verdadeira natureza antes que eu desperdiçasse mais anos da minha vida com você. Agora, com as empresas Monteiro em minhas mãos, sei que tudo o que passei me tornou mais forte. Não apenas aprendi a liderar, mas também aprendi o que realmente importa na vida: integridade, família e a capacidade de seguir em frente mesmo depois das piores traições. Porque, no final, o que tentaram destruir em mim acabou-me dando a oportunidade de construir algo muito maior. 6 meses após o julgamento e a queda de Victoria e David, a empresa teve uma reviravolta impressionante. O que começou como uma situação desesperadora se tornou um exemplo de redenção. As empresas Monteiro não eram mais o que tinham sido sob o controle da minha tia Isabel. Muito menos o que tinham sido durante a administração corrupta de Victoria e David. Agora, eram um reflexo dos meus próprios princípios e valores: integridade, trabalho duro e responsabilidade.
Apesar do progresso, as cicatrizes ainda estavam lá, marcadas no meu coração. A traição de David e Victoria não era algo que ele pudesse esquecer facilmente. Eu passei muito tempo tentando entender como tudo isso tinha acontecido. Como o homem com quem compartilhei minha vida por tantos anos tinha se tornado alguém completamente estranho para mim. Apesar das lesões, havia uma coisa que me fazia continuar, a convicção de que, no final, o que realmente importa é como você escolhe se levantar depois da queda. Minha tia Isabel, embora ainda lutasse contra problemas de saúde, tornou-se minha maior aliada nesse processo de reconstrução. Ela era a matriarca da família e, embora sua influência não estivesse mais no seu auge, sua sabedoria e a experiência continuaram a me guiar. Muitas vezes conversei com ela sobre os desafios que enfrentei e, embora suas palavras fossem poucas, sua presença era uma fonte constante de força. Helena, ele me disse uma tarde, enquanto estávamos em seu quarto, sei que isso tem sido um fardo enorme para você. Mas nunca se esqueça de que, no final, serão sempre os seus princípios que a guiarão. O dinheiro pode ir e vir. As pessoas podem traí-la. Mas quem você é no fundo é a única coisa que perdura. Essas palavras da minha tia me deram a perspectiva que eu precisava para continuar. Embora eu tivesse tido momentos de dúvida, de querer desistir, de me perguntar se tudo valia a pena. Agora eu sabia que cada sacrifício, cada decisão difícil, cada dia de trabalho incansável tinha sido um investimento no meu próprio futuro. No futuro da empresa e no legado da minha família. Nos dias seguintes, minha prioridade foi continuar implementando mudanças dentro da empresa. Havia uma nova cultura nas empresas Monteiro. Uma cultura de transparência, responsabilidade e, acima de tudo, respeito por quem trabalhava ali. Ele sabia que os funcionários precisavam sentir que seus esforços valiam a pena. Que a empresa não era apenas um meio de ganhar dinheiro, mas um lugar onde eles poderiam crescer, aprender e se desenvolver profissionalmente. No entanto, nem todos aceitaram as mudanças imediatamente. Alguns, embora não envolvidos nas fraudes de Victoria e David, ainda mantinham a velha mentalidade de fazer as coisas por baixo dos panos, de procurar atalhos. Tive que agir firmemente para erradicar essas atitudes. Às vezes com decisões difíceis que não foram bem recebidas. Mas ele sabia que se quisesse que a empresa realmente prosperasse, não poderia permitir que velhos hábitos corruptos continuassem. Certa tarde, enquanto revisava os relatórios financeiros trimestrais, recebi uma ligação inesperada. Ele era advogado da minha tia Isabel. Helena, disse ele, com a voz grave, você precisa se preparar. Sua tia decidiu fazer outra coisa. Ela mudou o testamento mais uma vez. No início, fiquei perplexo. Minha tia fez ajustes em seu testamento, deixando-me responsável pela empresa. Mas nunca imaginei que ela mudaria alguma coisa novamente. Quando pedi detalhes, o advogado explicou que minha tia havia decidido transferir uma parte significativa de seus bens para a empresa, garantindo assim que seu legado sobreviver a ela. Sua tia, continuou o advogado, quer garantir que a Monteiro Enterprise continue sendo uma empresa honesta e próspera, mesmo depois que ela partir. É com isso que ela sempre sonhou. Essas palavras foram um golpe direto no meu coração. Minha tia Isabel, apesar da saúde, estava preocupada com o futuro da empresa. Mas também me senti sobrecarregado pela responsabilidade que isso implicava. Você seria capaz de atender às expectativas deles? Eu conseguiria manter a empresa funcionando e crescer do jeito que minha tia sempre quis? O peso da herança familiar era grande. E a pressão aumentava à medida que decisões cada vez mais cruciais eram tomadas. Naquele mesmo dia, decidi ir visitar minha tia. Quando cheguei na casa dela, a encontrei em sua cadeira favorita, olhando pela janela. A luz da tarde iluminava seu rosto e, embora ela estivesse cansada, seu olhar ainda refletia uma força que eu admirava. Sentei-me ao lado dele e segurei sua mão. Por que você fez isso? Tia, perguntei a ele, com a voz trêmula. Por que você deixou tanto em minhas mãos? Ela olhou para mim com um leve sorriso. Porque eu sei que você é capaz. Helena, eu sempre soube. Você não tem medo de fazer a coisa certa. Mesmo quando é difícil. E é disso que esta empresa precisa. Não é apenas um legado financeiro. É um legado de princípios. Não posso deixar cair nas mãos de alguém que não entende isso. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. Minha tia estava-me passando seu legado. Não só porque confiava em minhas habilidades, mas porque acreditava que eu poderia manter vivos os valores que sustentaram a família Monteiro por gerações. Foi naquele momento que entendi a magnitude do que tinha em mãos. Não era apenas uma empresa. Não era apenas dinheiro. Era uma história, uma tradição, um compromisso com trabalho duro e integridade. Meses se passaram e a empresa continuou a prosperar. Implementei um programa de responsabilidade social corporativa, promovendo iniciativas que beneficiam a comunidade e fortalecem o relacionamento com nossos funcionários. Apesar das dificuldades, a transparência que implementamos começou a dar frutos.
Os investidores começaram a confiar em nós novamente e os relacionamentos com os clientes ficaram mais próximos. Contudo, ainda havia um vazio na minha vida. Embora a empresa estivesse funcionando e a situação financeira estivesse melhorando, a dor da traição ainda estava lá, à espreita nas sombras. David e Victoria, embora não tivessem mais poder, ainda faziam parte da minha história. Às vezes me peguei pensando em como minha vida teria sido se as coisas tivessem sido diferentes. Se David não tivesse me traído. Se Victoria não tivesse tomado o caminho da ganância. Mas então me lembrei das palavras da minha tia e percebi que tudo que passei, cada dificuldade, cada traição, me tornaram mais forte. Um dia, enquanto caminhava pelos corredores da empresa, vi um grupo de funcionários trabalhando em um novo projeto. Sorri ao ver o quão longe havíamos chegado. Não era só a empresa que estava renascendo. Eu também. Eu havia encontrado meu propósito, minha força e minha dignidade. E eu sabia que com cada decisão que tomava, eu estava construindo um futuro melhor. Não só para mim, mas para todos que faziam parte dessa nova era das empresas Monteiro. Porque, no final, as pessoas que tentam te derrubar estão apenas te dando a oportunidade de se reerguer mais forte. E agora, com tudo o que eu havia conquistado, eu sabia que não importava quão escura fosse a tempestade. Você sempre pode encontrar um caminho para a luz.